Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. E hoje, sem muito arrodeio, eu vou tentar resolver um problema que muita gente me questiona e me pergunta. E que provavelmente é um problema que você também se questiona. Qual é o melhor exercício para se praticar? Corrida, bike ou natação? Fica até o final do vídeo que ao final você vai sair daqui ciente de qual é o esporte que mais se adapta à sua realidade. Porque não adianta a gente falar aqui qual é o melhor esporte se esse esporte não se adaptar direitinho à sua realidade. Visto que você precisa de tempo, precisa de rotina, precisa fazer com que esse esporte seja frequente em sua vida e gostar do processo. Então fica até o final que muito provavelmente você vai sanar essa dúvida e vai sair daqui ciente de qual esporte melhor se adapta à rotina da sua vida. De antemão, peço que você dê aquele like, peço que você compartilhe esse vídeo com pessoas que têm interesse nesse tipo de conteúdo e que você se inscreva no canal. Mais uma coisa, comenta aqui embaixo. Qual o esporte que você prefere? Qual o esporte que hoje você está fazendo? Você prefere natação ou você prefere corrida? Ou será que teu esporte predileto é a bike? Comenta aí, coloca aqui nos comentários qual esporte que tu prefere. Então vamos lá. Vamos começar com a corrida. A corrida é um esporte que tem um gasto calórico excelente. A corrida trabalha a musculatura de toda a parte inferior, trabalha glúteo, trabalha core. A corrida é muito boa para que você desempenhe o seu sistema cardiovascular e para que você evolua nas respirações, para que você tenha um melhor equilíbrio, para que você tenha mais coordenação motora. Sem falar que hoje existem muitos grupos de corrida, existem assessorias de corrida. A corrida hoje está na moda, está super em alta. A gente vê todo mês aí uma corrida de meia maratona, de 5 km, 10 km, um monte de gente correndo, um monte de gente filmando. A corrida está em alta. Mas a corrida é esse esporte para você? Você sabe se a corrida é legal para o seu biotipo? Você sabe se a corrida se adapta à sua agenda? Por exemplo, tem pessoas que só têm horário disponível de meio-dia. De manhã não consegue, à noite não consegue e muita gente malha ou faz exercício na hora do almoço. Como é que faz para você correr de meio-dia? É bem complicado, não é não? Então assim, vamos analisar as coisas direitinho, vamos ver, vamos destrinchar e vamos ver qual é o esporte que melhor se adapta à sua realidade. A corrida é o esporte mais barato de todos, é o esporte mais democrático de todos. Você não precisa de muita coisa para começar a correr, você não precisa comprar uma camisa, um short, você só precisa ter um tênis de corrida. Porque não dá para correr com esses tênis casuais, eles têm um solado muito duro e vai ser muito impacto na sua articulação. Então assim, é interessante que você tenha pelo menos um tênis de corrida. A camisa não é indispensável, você pode usar o que você tem. Apesar de muita gente falar, ai, por que você não compra aquela camisa que é respirável, que é anti-odor, que é isso, que é aquilo, que é aquilo? Se você não tiver condições agora, se você não quiser, você não precisa, você pode usar a camisa que você tem. O short, você também pode usar o short que você tem. Apesar de que eu uso o short para correr porque isso me facilita, porque é confortável, porque evita que eu tenha assaduras. E eu vou mostrar o short para vocês. O short não é indispensável, não é. Mas eu uso esse short aqui porque eu me sinto super confortável. Esse short ele tem um short térmico por baixo que já vem no short. O short térmico tem bolso para celular e o short por cima também tem bolso para celular. Então assim, é um short que por ele conter essa parte aqui do térmico, ajuda pra caramba a gente não ter assadura, a gente não ter a coxa ralada. Então é muito confortável. Esse short na internet custa em média de 100, 120, 130 reais. Eu encontrei ele no Amazon por 45 reais. Então assim, eu vou deixar o link na descrição também porque ele não é indispensável, tá pessoal? Você pode usar o short que você quiser, mas se for do seu interesse, dá uma entrada lá, dá uma olhada, porque ajuda pra caramba a quem rala as pernas quando vai correr, porque o térmico me ajuda pra caramba com isso aí. Então assim, se for do interesse, dá uma sacada lá, dá uma clicada e escolhe o que melhor se adapta pra você. Mas, em primeiro lugar, você tem que ter um tênis de corrida, porque o tênis, ele vai aliviar os impactos nas suas articulações, ele vai lhe dar mais equilíbrio, porque ele tem uma área de contato maior, ele vai aliviar o calor dos seus pés, dependendo do horário que você corre, porque ele tem uma área um pouco mais respirável. Tem tênis de todo preço, você pode conseguir tênis de 80 reais, 90 reais, 120 reais, tênis de 500, tênis de 1000, e aí varia de todo tipo. O tênis que eu uso para correr é esse Fila Race Speed Zone. É um tênis que é o melhor custo-benefício do mercado para o que ele fornece. Ele tem uma área grande de contato, ele tem um cabedal bem respirável e ele tem uma área de amortecimento que é bem legal. Esse tênis eu comprei, eu paguei uns 600 reais nele, mas no site da Amazon já encontrei por 490. Eu vou deixar o link aqui na descrição para que você possa dar uma pesquisada. E se você não se interessar por esse tênis, lá mesmo você bota em buscar e você vai achar tênis de todo tipo de preço. Assim você consegue comprar aquilo que for melhor custo-benefício para você. Basicamente a corrida só precisa disso.
Hoje tem várias assessorias de corrida. Se você não entender absolutamente nada de corrida, você pode procurar uma assessoria. Também tem planilhas na internet que você acha o tempo todo. Você acha na Hotmart, você acha no Instagram. Vários professores que tem planilhas de treino e lhe fornecem uma planilha para você começar do 0 a 3 km, dos 3 aos 5 km, e aí vai todo tipo de preço de planilha. Eu faço parte agora de uma assessoria de corrida chamada Caboclinhos da Corrida. E essa assessoria é formada por profissionais que praticam Ironman, que já praticaram ultramaratona, que praticam 70.3, e esse pessoal, por conta de praticar esse tipo de atividade e está interessado em treinar natação, eu estou fornecendo assessoria e ajuda com a parte da natação, e em contrapartida eles estão me fornecendo assessoria de corrida. Desta forma, eu não sei o quanto que custa nem nada, mas vou deixar o Instagram deles aqui para que vocês tirem suas dúvidas, entrem em contato, perguntem. Vocês serão muito bem-vindos nessa assessoria de corrida. Portanto, é basicamente isso. A corrida, ela é um esporte democrático, ela é um esporte barato, ela trabalha agrupamentos musculares da parte inferior, do core e do glúteo. O custo para que você comece a correr não é algo muito alto. E ela tem um gasto calórico médio para uma pessoa de 90 a 120 quilos, fazendo em atividade moderada, durante 40 minutos de exercício, 30 a 40 minutos de exercício, ela tem um gasto calórico médio de mais ou menos 300 a 450 calorias, dependendo do quanto de esforço que essa pessoa faça. Então ela tem uma quantidade de gasto calórico bem legal, ela não é um esporte caro, só que depende dessas questões que a gente acabou de falar. Se você só tem meio dia para fazer esse exercício, a corrida ela vai ficar bem pesada. Não estou falando aqui de academia, esquece academia. Estou falando de corrida de rua. Se você só tem esse horário, ela fica bem pesada, porque a desidratação vai pegar, porque o sol vai comer no centro e porque você vai se prejudicar um pouquinho com relação a isso. É muito difícil de recuperar e é muito difícil de você conseguir evoluir com condições tão pesadas para se correr. Meio-dia. Muita gente faz exercício na hora do almoço. Nesse caso, eu aconselho vocês a procurar outras atividades, porque até o pedal, que também é ao ar livre, que também você vai pegar de meio-dia, você vai pegar uma brisa muito melhor do que a corrida. Que você talvez não consiga no início ter uma brisa tão legal assim, um ventinho, não consiga se refrescar. E aí fica bem pesado. Se você conseguir correr de manhã, se você conseguir correr à noite, perfeito. Porque em pouco tempo você consegue gastar mais calorias do que você gasta na bike, por exemplo, e rapidinho você consegue, sem falar que você gasta muito pouco para correr. Então, se você tem disponível de manhã e de noite, a corrida é top. Se você só tem de meio-dia, a corrida não é tão legal. Vamos agora falar da bike. A bike é um esporte que não é tão democrático assim. Se você já tem uma bicicleta, top. Você já está adiantando grande parte dos custos. Porque uma bicicleta hoje em dia, se você for comprar uma mountain bike, por exemplo, que é uma bicicleta mais barata do que a Speed, mais barata do que a TT, né, que é a contratempo, a bike de triatlo, isso eu tô falando de aspectos gerais, tá? Porque a gente encontra a mountain bike hoje por 50 mil também, se você for pesquisar. Mas eu tô falando que ela é mais acessível. Então, se você tiver uma bike, se você tiver uma mountain bike, já agiliza pra caramba. Se você tiver que comprar uma, você vai gastar aí no barato dos seus R$800 aos seus 1.600, 1.700, 2.000, isso é pra começar. Então, assim, tem esse custo. Porém, se você já tiver uma bicicleta, facilita pra caramba, porque você vai comprar um capacete, você vai pagar 120 a 200 reais. Manutenção de bicicleta, você vai pagar de 50 a 100 reais. Isso vai ser a perda de vista, não vai ser o tempo todo. Então, se você já tem uma bike, muito bom. Comece a pedalar, porque você só vai precisar comprar um capacete. É interessante o capacete, é interessante se proteger. Os capacetes hoje estão custando em média de 120 a 200 reais. Apesar de que eu encontrei no site da Amazon um capacete nesse modelo por 78 reais. Então, tá bem abaixo do preço do mercado. O link tá na descrição. De repente, se você pedala, vale a pena conferir. Vamos às vantagens do pedal. Primeiro de tudo, não tem impacto, muito menos impacto que a corrida. Vai prejudicar muito menos as suas articulações do que a corrida. Outra vantagem do pedal, quando você vai pedalar, você normalmente não fica pedalando ao redor de algum lugar, feito você faz quando você vai correr muitas vezes no início. Então o pedal lhe possibilita ver visuais muito legais, porque você vai pedalando, você vai olhando, o pessoal gosta muito de ir para a estrada, o pessoal que faz grupo de pedal faz estrada, faz trilha. Então assim, você consegue ter visuais incríveis na hora de pedalar. Sem falar que você conhece bastante gente, sem falar que você puxa, você é puxado por outras pessoas e você consegue se divertir bastante pedalando.
Eu particularmente acho que pedalar é uma atividade um pouco mais prazerosa do que correr. No entanto, o gasto calórico do pedal ele é menor do que o da corrida. Então, para que você, na mesma intensidade, para que você, no mesmo tempo e para que você, com o mesmo peso que eu falei da corrida, desempenhe o mesmo gasto calórico, você vai ter que pedalar por mais tempo, porque o gasto calórico dele é menor. A bike gasta em média de 250 a 300 calorias, diante do parâmetro que a gente apontou na corrida. Então, assim, para que você tenha um desempenho tal qual da corrida, você vai ter que pedalar por um pouco mais de tempo. E aí que entra a questão, você disponibiliza desse tempo? Se você tiver de manhã ou à noite disponível e você tiver aí 1 hora para pedalar, top, pedale, é muito bom. Você vai se divertir, você vai trabalhar bastante a musculatura, muito parecida com a da corrida, da parte inferior, do core, do glúteo. Você vai ver visuais incríveis, você vai se deparar com outras pessoas que estão pedalando, com grupos de corrida, você tem a possibilidade de fazer trilha, você tem a possibilidade de pegar longas distâncias, e isso é sensacional. Além de ser algo que queima caloria, é algo prazeroso. No entanto, se você dispõe de 20, 30, 35 minutos todos os dias, e você dispõe desse horário na parte da manhã, na parte da noite, até na hora do almoço, porque tem gente que vai para a selva. Não é o adequado correr na hora do almoço porque é muito sol. Mas se você dispõe de pouco tempo de manhã ou de noite, eu iria de corrida, porque para perder peso, o gasto calórico da corrida ele é maior do que o do pedal. E aí, se você não tem muito tempo, é melhor ir de corrida do que ir de pedal. Então, assim, dispõe de tempo, tem uma bike ou tem o dinheiro para comprar uma bicicleta, não quer se prejudicar por estar pesado e não quer correr o risco de lesionar articulações, vai de pedal. Vai de pedal sem medo, porque você vai evitar impacto nas articulações, porque você vai ter prazer ao fazer o seu exercício, e assim você vai perder peso de maneira prazerosa, você vai perder peso gostando do que está fazendo. Se você não tem muito tempo, a bicicleta ela já não é uma boa opção, porque ela não disponibiliza o gasto calórico que a corrida disponibiliza num espaço de tempo menor. Vamos agora falar de natação. E natação eu tenho um pouco de propriedade para falar, porque eu fui atleta por quase 30 anos. Nadei a vida inteira, fui competidor, fui bolsista no colégio, fui bolsista na faculdade, viajei o país competindo natação, saí do país para competir em natação. Então, assim, fez parte, ainda faz parte da minha vida toda. Então, vamos começar a falar sobre natação. Natação é um esporte excelente que gasta quase a mesma quantidade de caloria que a corrida. Não chega a gastar a mesma quantidade de caloria porque numa atividade de 30 a 40 minutos de natação, você não faz tanto tempo ininterrupto feito muitas vezes é feito na corrida. Então, assim, se você vai começar a nadar agora, provavelmente você vai fazer um treino muito mais intervalado do que você consegue fazer correndo. Por isso, a natação termina gastando um pouco menos de calorias que a corrida, se a gente levar em consideração todo o aspecto que a gente falou antes. Uma pessoa de 90 a 120 quilos, fazendo de 30 a 40 minutos de exercício, na mesma intensidade que a corrida e a bicicleta. Apesar de que a natação ainda consegue ter um gasto calórico um pouco mais alto do que o gasto calórico do pedal. No entanto, precisamos falar um pouco das desvantagens da natação. A natação, apesar de trabalhar, que isso são vantagens, apesar de trabalhar musculatura da parte superior, da parte inferior, trabalhar core, trabalhar cardiovascular, a natação precisa de constância e precisa de regularidade no mesmo local. Então, assim, o que seria isso? Dificilmente você vai conseguir uma aula de natação onde você vai ter o horário que você tem disponível no dia. Provavelmente, se você for nadar, você vai se matricular numa escola de natação, você vai se matricular numa academia, você vai se associar a um clube, pagar a aula de natação. Então, a natação você vai ter um custo de mensalidade, a natação você vai ter um custo com clube, você vai ter um custo com academia, que isso vai variar em torno de 150 a 300 reais, às vezes até mais. E fora isso, vão ser sempre os treinos naqueles horários. Então, assim, você tem que ter os horários de treino de natação disponível na sua agenda. Será que você tem isso aí? Porque se você não tiver, talvez a natação não seja o esporte para você. Talvez seja outro esporte que você possa adaptar à sua agenda. Caso você tenha disponível esse horário, top. Porque os materiais da natação, se a gente levar em consideração a exclusão de mensalidade, de se associar a um clube ou coisas do tipo, o material da natação, sem sombra de dúvida, é o mais barato que tem. Porque para começar a nadar, você vai precisar de uma sunga, ou de um maiô, ou de um suquine, que você vai estar gastando aí em torno de 80 a 150 reais, talvez menos. Você vai precisar de um óculos e uma touca que tem todo tipo de preço. Você consegue óculos baratinho de 50, 40, 60 reais, até óculos na casa dos 200 reais, por aí, feito esse aqui.
E você vai precisar de touca de silicone, toucas de natação. E essas toucas também são super baratos. Você consegue comprar touca de 18, 19 reais, até touca de 30, 40 reais. Então assim, se você levar em consideração que você vai ter um gasto médio aí de uns 80 reais do óculos, mais uns 30 reais da touca, a gente tá falando aí de 110 reais de material. Vamos supor que você não tenha sunga, aí você vai comprar uma sunga, paga mais 40, você vai para 150 reais de material. Com 150 reais de material, você já está apto para iniciar o treinamento de natação. Claro, levando em consideração que a gente não está botando na ponta do lápis pagamento de mensalidade, de natação, de clube, dessas coisas, porque quando entra realmente fica mais pesado. Se você já tem uma bicicleta, por exemplo, e quer pedalar, você só compra o capacete. Então você vai gastar pouquíssimo dinheiro. Se você quer começar a correr e se você já tem um tênis de corrida, você não gasta nada para começar. Se você não tiver, é bom você comprar um tênis de corrida. Mas se não, você não gasta nada. Então assim, na natação, se você tiver que comprar um tênis de corrida, se você tiver que comprar uma bicicleta, a natação é barata. Porque se você pegar um valor de R$1.000 aí numa bicicleta e diluir em mensalidades de natação, você tem vários meses de treino de natação. Então isso é bom levar em consideração. Você tem horário disponível? Hoje em dia a gente encontra a natação todos os horários pela manhã. A gente encontra a natação em vários horários à noite. Então assim, se você tem disponível uma horinha aí de exercício na parte da manhã ou uma horinha de exercício na parte da noite, se você tem interesse de fazer um exercício ao mesmo tempo, de repente tem um corpo um pouco mais estético malhando, membros superiores malhando peito, malhando costa, malhando tríceps, malhando core, então a natação é o esporte ideal para você, porque a corrida e a bike não vão dar esse suporte de treinamento, esse suporte de musculação para que você tenha o desenvolvimento de membros que na natação você tem. Se você tem interesse em fazer uma atividade física onde você perca peso e você também tem um pouco mais de estética corporal, onde você consiga trabalhar agrupamentos musculares diferentes, a natação, sem sombra de dúvida, é o esporte para você. E aí fica a questão, qual o esporte que você vai escolher? Comenta aqui embaixo qual esporte que você tem interesse, se é natação, se é bike, se é corrida. Todos os dias eu estou postando shorts aqui dando dicas de natação, dicas de corrida, dicas de alongamento, dicas de alimentação e também estou mostrando o meu processo de emagrecimento, que diga-se de passagem, em 1 mês e meio eu já perdi 9 quilos. 9 quilos. Em breve eu vou fazer um vídeo mostrando o quanto eu perdi e qual a alimentação e os exercícios que eu estou fazendo para conseguir perder isso. Se for do seu interesse, comenta aqui embaixo. Comenta aqui embaixo se tem interesse, se você prefere ver quais os treinos que eu fiz, se você prefere ver o quanto eu perdi ou se você prefere ver o que eu comi para perder esses 9 quilos em 1 mês e meio. Então, resumindo, pessoal, essa é uma tabela onde a gente consegue fazer uma comparação geral dos 3 esportes. O custo inicial, a corrida, vai de 350 a 750, só que aqui está incluindo short, está incluindo camisa, está incluindo um tênis. Então assim, se você já tiver um tênis de corrida, esse custo vai para zero. Ou se você só quiser comprar o tênis de corrida, se você quiser só comprar um tênis de corrida, o custo vai para o valor do tênis. 300 reais, 400 reais, 500 reais, 600 reais, fica da sua escolha. Na bike, o custo inicial varia de 1.000 a 1.800 quando você não tem a bicicleta. Caso você tenha a bicicleta, o custo fica apenas o capacete, que varia de 120 a 200 reais, mas eu já falei aqui que eu consigo o capacete para vocês por R$ 78 reais. Na natação, o custo vai de 300 a 350 mais mensalidade, só que eu já mostrei a vocês, inclusive eu estou deixando o link aqui na descrição, de materiais de natação como touca e óculos, mostrando para vocês que é muito possível você ter sunga, touca e óculos ou maior touca e óculos gastando bem menos que 300 reais. Dá uma sacada no link da descrição. Pessoal, aproveita os links da descrição que tem muita promoção. O impacto na corrida, ele é super alto. Você vai ter um impacto realmente pesado, porque você está iniciando agora, você ainda não tem costume, você não tem costume de pisada. Então, provavelmente, o impacto realmente vai ser alto e aí é aconselhável você não correr todos os dias. Corra um dia assim, descanse em um, corra outro, descanse em um, se possível, alterne com outros exercícios, porque o impacto nas articulações, como o joelho, o impacto na canela, o impacto no tornozelo, ele realmente é alto. Na bike o impacto é bem baixo, é bem menor do que o da corrida. Então, se você está com medo de se machucar, de se lesionar ou ter um impacto forte nas suas articulações, a bike é uma boa opção para isso. E na natação, meu amigo, o impacto é zero. O impacto é zero, você está ali dentro da água, num ambiente controlado, onde dificilmente você vai ter uma lesão devido a impacto. Então, se você quer ter um impacto negativo, a natação é uma opção excelente. O tempo mínimo
para você ter um bom resultado e um bom gasto calórico na corrida, vai de 20 a 40 minutos. Então, com 20 minutos você já consegue ter resultado e evolução com gasto calórico, baixando o lombo, meu amigo. Então, a corrida realmente, para quem quer fazer um treinamento, não tem muito tempo e quer baixar de peso, a corrida é um esporte sensacional, porque ele tem um gasto calórico muito legal no custo-benefício entre gasto e tempo. Você consegue economizar bastante tempo fazendo atividade de corrida. Já na bike você vai necessitar, para ter um mínimo aí de gasto calórico, de 40 a 60 minutos. Então realmente você precisa de um pouco mais de tempo. Feito a gente comentou antes. E a natação, você vai precisar de 40 a 60 minutos mínimos aí para que você tenha um bom gasto calórico. Lembrando que se você tiver tempo para nadar, se você tiver tempo para se matricular e para uma aula de natação, normalmente as aulas de natação já duram de 40 a 60 minutos. Então assim, se você tiver tempo de nadar, você vai estar dentro desse padrão. Os equipamentos para corrida, inicialmente, só o que a gente precisa é um tênis de corrida. Para a bike, indispensável é apenas um capacete, caso você tenha bike, se não será a bike e o capacete. E a natação a gente já sabe que se necessita de uma piscina. O local para você praticar a corrida, rua e parque. Para você praticar a bike, você precisa de rua, de estrada, de parque e tal. Então assim, a bike é a média de tudo, tanto academia, como parque, como rua, como lagoa, como estrada, como trilha. Então a bike é a mais versátil em termos de local. E o local para que você possa nadar? Uma piscina. Então é isso, pessoal. Eu vou deixar aqui na descrição também essa planilha para que vocês possam pegar, examinar, para que vocês verifiquem o que é mais benéfico para vocês, o que está dentro da sua rotina, o que está dentro da sua condição financeira, o que se adapta melhor e o que você tem mais prazer. Porque não adianta você fazer exercício sem ter prazer. Você precisa ter prazer para fazer treinamento, para fazer exercício, para poder perder peso. Porque se você não tiver prazer, fica uma coisa chata, amarrada, robótica. E isso é chato. Uma hora isso vai dar errado. Uma hora você vai desistir. Então procure ter prazer em tudo que você faz. Organize direitinho o que é que dá para encaixar na sua rotina, o que é que dá para fazer, o que é que dá para colocar dentro da sua agenda. E comece. Não fique parado, perdendo tempo, esperando o melhor material possível. Apenas comece. Começa e depois o resto vem conforme o exercício fique fluido. Não desiste de iniciar o treinamento, segue aqui o canal, compartilha esse vídeo com quem é de interesse, se inscreve no canal aqui. E assim, eu espero ter ajudado vocês, porque vocês precisam organizar o esporte dentro da sua rotina. Vocês não podem escolher qual é o melhor esporte para perder peso, vocês precisam escolher qual é o melhor esporte que se adapte a você. E eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar a adaptar o esporte que mais se enquadra na sua vida. Então assim, começa. Bota na ponta do lápis o gasto, o tempo, a energia, o que você tem mais prazer e inicia seu treinamento. Tenta perder peso, tenta evoluir, tenta cuidar da sua saúde. Porque esporte é vida, é longevidade. E aqui é assim, é um desafio por vez. Tamo junto, segue, curte, compartilha e até a próxima, pessoal. Tamo junto e até mais.